Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana eu postei mais uma surra que o ministro Fux deu nos militantes da primeira turma do Supremo. O que ninguém esperava era que ele fosse pedir para deixar a primeira turma e se juntar à segunda na vaga do Barroso. Hoje os militantes da Globo fizeram as contas e perceberam que, se isso acontecer, a segunda turma teria uma maioria antissistema, com Fux, Mendonça e Nunes Marques. Isso possibilitaria até mesmo que a inelegibilidade do presidente Bolsonaro fosse revertida. Vamos acompanhar o desespero da Sadi e os comentários do Paulo Figueiredo, pois na volta quero trazer o assunto Felipe Martins. O ministro Fux estava com clima, sem ambiente, sem clima na primeira turma, mas na segunda turma ele vai ser presidido pelo ministro Gilmar Mendes, com quem ele não tem uma boa relação, não tá bom. Semana passada, inclusive, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, trouxe uma conversa de bastidor entre eles, o ministro Fux dizendo que sabia que ele estava falando pelas costas, ele e o ministro Gilmar, e o ministro Gilmar Mendes disse que não estava falando pelas costas, estava falando na frente dele mesmo. Eles brigaram. Então, assim, eu até conversando com algumas fontes, por que ele sairia da primeira turma para a segunda turma para ser presidido pelo ministro Gilmar Mendes? Então, alguns cenários levantados por integrantes da corte que eu queria dividir com vocês. Primeiro, ficou sem clima, prefere sair, mesmo nessa situação tendo o ministro Gilmar Mendes lá, de tão insustentável que estava o ambiente na primeira, é um cenário. Segundo cenário, na visão de integrantes da corte, tá? O ministro Fux, Valdo, sai da primeira turma e passa a formar uma maioria para temas bolsonaristas na segunda turma. Por que isso é importante? Ainda também não é essa aí que eu estava falando. Por que isso é importante? Porque não é que o ministro Cássio, o ministro André Mendonça, eles têm um alinhamento automático para todos os casos, para todos os temas, mas para casos bolsonaristas, acredita-se que eles tenham um alinhamento mais natural. E o ministro Fux, pelas decisões que ele deu na primeira turma, na visão de colegas, ele estaria alinhado automaticamente em casos bolsonaristas, vou frisar isso, na segunda turma. Então esse é o segundo cenário. Viraria 3-2, né? Só para lembrar exatamente que o placar ali na segunda turma ficaria 3-2, porque ministro André Mendonça, ministro Cássio, ministro Fux, se o ministro Fachin conceder aí esse pedido, aceitar, e aí tem o ministro Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Então seria um placar de 3-2 para temas bolsonaristas na visão de integrantes da corte. E o terceiro motivo que me chamou a atenção, que essa apuração é mais complexa que a gente debatia aqui, que é a seguinte: conversando com fontes do Supremo, eles me disseram, tem também a possibilidade, porque estavam me explicando assim, o ministro que sai da primeira para outra turma, de uma turma para outra, leva na bagagem, leva uma malinha com seus casos. Se ele quiser, ele pode levar tudo. Todos os casos. Interessar ele, né? Que interessar. O Valdo já vai contar esse bastidor que é interessante. Aí eu conversando com alguns ministros, alguns deles me disseram, tem aquele recurso do ex-presidente Bolsonaro contra uma decisão que o impede de disputar eleições por 8 anos. Então, é o recurso da inelegibilidade. Aí eu falei, mas ele pode levar esse recurso? Aí o que me explicaram? Sim, se não começou a ser julgado na primeira turma, ele pode tentar levar esse recurso para a segunda turma. E há uma mudança radical na Suprema Corte Brasileira. Porque você passa a ter um equilíbrio de turmas, onde a segunda turma do STF não estaria mais dominada pelo grupo do Alexandre de Moraes, e sim pelo grupo que luta contra as ilegalidades do Alexandre de Moraes. Talvez, eu arriscaria dizer, pelo silêncio ensurdecedor do ministro Dias Toffoli, eu arriscaria dizer que Gilmar Mendes, vejam que mundo cruel, Gilmar Mendes ficaria isolado dentro da segunda turma, que é ali o balcão de negócios do próprio ministro. Então, todos os seus interesses seriam potencialmente confrontados dentro da turma dele mesmo. Decisões monocráticas do Gilmar Mendes não prosperariam quando chegassem os recursos. E vejam que são pequenos movimentos que causam transformações gigantescas. Muitas vezes a gente pensa, Paulo, é impossível, nós vamos, e aí sai o Barroso, o que isso muda? Nós vamos, o STF, o Lula vai indicar mais um, o STF vai ficar mais aparelhado, né? Mas vejam como pequenos movimentos causam transformações gigantescas que a gente não consegue prever.
Essa mudança só foi possível porque nós aposentamos o ministro Barroso. Ministro Barroso, eu digo que nós aposentamos porque ele só se aposentou por conta da cassação do seu visto e da lei Magnitsky. E eu digo, é um trabalho árduo e gradual, onde você avança um pouco cada dia, mas vai avançando na direção certa constantemente, e as transformações têm um efeito em cadeia que te levam até o seu objetivo. Observe a movimentação que pode acontecer nesse caso. Fux, por exemplo, é o relator do pedido de anulação da inelegibilidade do presidente Bolsonaro, que o impediu de participar das eleições de 2026. Esse recurso, portanto, estaria agora com o Fux, está agora, portanto, com o Fux na primeira turma do STF. Porém, caso a troca seja autorizada, existe a possibilidade, segundo os jornais, do Fux levar com ele para a segunda turma do Supremo os processos do quais ele é relator, inclusive o processo que trata da inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Essa é uma hipótese, é possível que ocorra, mas não é certeza. Segundo uma matéria do G1, os ministros do Supremo disseram que já houve caso em que, após a troca da turma, os processos foram redistribuídos para ministro da turma original. Nesse caso, continuaria na primeira turma. Pelo que eu apurei e pesquisei sobre os casos anteriores, o cenário mais provável é que o processo não vá com fluxo para a segunda turma. Mas o ponto importante aqui é a transformação que está acontecendo aos poucos. Eu diria que há 6 meses, volto a dizer, se você fosse um viajante no tempo, há 6 meses isso era impensável. E os ministros do Supremo Tribunal Federal estão tendo que se antecipar para impedir que isso aconteça. E essa é a grande questão e a grande moral dessa história. As pessoas às vezes querem uma bala de prata, uma solução mágica que vai mudar tudo, uma solução de curto prazo, vai destruir o sistema. Mas elas não conseguem enxergar esses ganhos no médio e longo prazo. E eu acho muito mais interessante olhar a realidade e ver que, como melhor que você seja como estrategista, por melhor que você faça o planejamento das coisas, a sofisticação da realidade está sempre muito além da nossa capacidade de previsão. A pessoa inteligente é justamente aquela que vai percebendo essas transformações, vendo onde é que elas vão dar, o que pode acontecer, e ela empurra as coisas nessa direção, confiando na providência divina e trabalhando sempre na direção certa. Como a maioria já sabe, a Polícia Federal agora está tentando empurrar a narrativa absurda de que o próprio Felipe forjou sua entrada nos Estados Unidos, algo que não faz o menor sentido, pois foi justamente essa a razão pela qual ele foi preso. Como essa história não tem pé nem cabeça, Moraes mandou a Polícia Federal abrir um inquérito para perseguir jornalistas e advogados que estão denunciando essa fraude. Vou deixar os relatos do Marcel Van Hatten e da Ana Paula sobre esses abusos. Tenho sim, Paula. Na verdade, 2 pontos. A peça do Fábio Shor, o ofício dele, tem uma parte que ele fala o seguinte, peço a nossa produção para colocar aí na tela. Lá em cima, ele fala assim: nesse sentido, na data de 10 de outubro de 2025, o Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, o famoso CBP, agora a gente conhece, emitiu uma nota em seu sítio eletrônico. Vejam vocês o que o Fábio Shor escreve. Confirmando que a inserção de dados em nome do réu Felipe Martins nos sistemas migratórios do CBP, registrando um procedimento migratório de entrada no referido país na data de 30/12/2022. Isso é uma mentira! Mentira! Fábio Shor, isso é uma mentira, não é fora de contexto, não precisa de trazer mais informações para agregar. Isto é uma mentira, ou seja, um delegado da Polícia Federal do Brasil, Fábio Shor, está colocando em um documento oficial uma inverdade. Não há, em lugar algum, seja na nota da CBP ou no sistema migratório da CBP, não há, em lugar algum, uma entrada no referido país, nos Estados Unidos, em 30/12/2022. Não existe isso.
Isso é uma mentira em uma peça oficial de um delegado da Polícia Federal. Aqui nessa residência, inclusive onde eu me encontro e onde eu fui preso pela Polícia Federal, eu emiti cartões de créditos, eu cadastrei minhas contas telefônicas, de modo que bastava ao delegado Fábio Schor, que eu acredito que por algum motivo, ele disse, né, no depoimento dele que não julgou necessário, bastaria ao delegado Fábio Schor fazer uma simples consulta ao cadastro geral, bastaria ao delegado Fábio Schor fazer um simples ofício à ANAC ou às companhias aéreas que forneceriam a minha movimentação doméstica aqui no Brasil, bastaria ao doutor Fábio Schor consultar as EBs, né, as geolocalizações que ele tinha à disposição dele desde outubro de 2023, 4 meses antes da minha prisão, e que diziam de forma incontroversa que eu estava no Brasil, em local sabido, junto à minha esposa, junto à minha família, sem qualquer tipo de segredo. Então, assim, quando o delegado traz isso aos autos, no depoimento dele, inclusive inovando em alguns elementos, né, tentando trazer alguns elementos novos, me parece, com toda sinceridade, com toda franqueza, no momento de autodefesa, que ele está, talvez, providenciando a defesa futura pelo ato de negligência, de prevaricação que ele cometeu a não realizar as diligências devidas antes da minha prisão. Hoje faz um ano, é dia de cantar parabéns a você, mas invertido, para a Procuradoria-Geral da República. Faz um ano que Rogério Marinho levou à Procuradoria-Geral da República a informação que eu havia trazido aqui a esta tribuna, de que o delegado Fábio Schor tinha utilizado informações falsas para manter preso Felipe Martins. E quais são essas informações falsas? Agora está mais público do que nunca que o governo americano, o governo Biden, lá na imigração na Flórida, em Orlando, fraudou o registro de entrada de Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. Na verdade, fraudou depois, em 2024. Criaram até um documento oficial fraudado que foi utilizado pelo delegado Fábio Schor, aquele que eu mostrei, a foto aqui, até pena que eu não trouxe de novo, para que Alexandre de Moraes decretasse a prisão de Felipe Martins e, ato contínuo, tentasse arrancar dele uma delação. Até torturado Felipe Martins foi, mas não se dobrou. E neste dia que faz um ano da inação do Procurador-Geral da República, porque até agora não fez nada com a informação que o líder da oposição, senador Rogério Marinho, levou até ele a respeito do delegado Fábio Schor. Completado um ano, vem agora a notícia de que Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal abrir um inquérito contra jornalistas e advogados que estão justamente denunciando essa fraude. Ou seja, você não pode mais defender o seu cliente com base na verdade. Se você souber que um documento for fraudado, se um governo estrangeiro, a administração Trump agora, publicou que aquele documento de entrada de Felipe Martins era falso e deixou claro que Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky como violador de direitos humanos, usou documento falso para manter Felipe Martins preso. Se você denunciar a verdade, Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal abrir um inquérito contra você. Se for advogado, se for jornalista, olha o nível da perseguição que vivemos nessa ditadura. E o mais absurdo de todas as informações desses últimos dias, a Polícia Federal também, senhor presidente, está sugerindo agora que Felipe Martins poderia ter fraudado a própria entrada nos Estados Unidos. Ou seja, Felipe Martins teria forjado a entrada nos Estados Unidos que justificou a própria prisão. Ele fraudou um documento para que ele mesmo fosse preso. É um absurdo tão grande que Kafka está se revirando no tubo. Mas hoje é dia de, repito, cantar parabéns invertido ao senhor Paulo Gonet. E o Senado da República tem o compromisso e a responsabilidade de não reconduzir um Procurador-Geral da República que não está fazendo o seu papel. Porque nesse caso seríssimo, em que um deputado foi investigado, meu caso, Cabo Gilberto, Eduardo Bolsonaro, 3 deputados, foram investigados e indiciados pela polícia
Só para concluir, presidente, obrigado. Indiciados pela Polícia Federal, para posteriormente serem processados no STF por ofensa a um servidor público, quando fizeram apenas o seu papel de denunciar aqui na tribuna sob o manto da imunidade parlamentar. E pior ainda, deputado Zé Rocha, pior ainda, denunciar uma verdade comprovada e fomos investigados e indiciados. Depois de um ano que Rogério Marinho levou essa informação ao Procurador-Geral da República, ainda Paulo Gonet nada fez. Parabéns, Paulo Gonet. Um ano de inação. Um ano em que Fábio Chor foi impune por tudo aquilo que tem feito abuso de autoridade contra os brasileiros, em especial contra Felipe Martins. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu concordo com o pensamento do Paulo Figueiredo. Não dá para ficar esperando uma solução mágica que resolverá todos os problemas que a direita enfrenta. Precisamos ir conquistando pequenas vitórias até alcançar o objetivo final, e essa transferência do Fux é uma delas. Falando em pequenas vitórias, ontem o Trump respondeu aos criadores de gado americanos, dizendo que eles estão indo muito bem desde que ele colocou a tarifa de 50% contra o Brasil, o que indica que ele não está tão disposto a atender todas as exigências do descondenado como a imprensa militante tenta vender. O que vocês acham, pessoal? Será que essa nova formação da segunda turma poderá tornar o STF um poder mais imparcial? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.